Olá, amigos do Conexão, eu sou o Alisson Gonçalves, fazendo a estreia no programa do nosso querido amigo Alif, levando a informação sobre qualidade de vida, né, como sempre. Começamos lá no Saúde Emocional e estamos dando continuidade aqui. Eu queria falar hoje sobre dores nas costas, né? Quem nunca sentiu? Uma última pesquisa falou que a cada 10 pessoas, 8 já sentiram dores nas costas. Antes da gente começar o trechinho de hoje, eu queria falar sobre algumas dificuldades que a gente vive em relação às costas e contar um casinho rapidinho, né? Segundo a ciência e registros fósseis, as costas, ela foi o último processo de evolução do ser humano. A gente fala dos nossos primos, macacos, né? E nós fazemos parte dessa família também. Então, quando a gente começa a fazer essa conexão, né, da própria natureza, né, o chimpanzé, que é os nossos parentes mais próximos, eles, né, andam ainda curvados, e o ser humano, diferentemente, né, ele consegue ter essa postura. Esse último passo da evolução, a gente pode contar que foi essa parte aqui que é responsável por lançar, né? Então, segundo a natureza, né, o que a gente entende da natureza, foi o último processo nosso de evolução. Geralmente, essa parte é uma parte que tem muita coisa envolvida, né, muita musculatura uma em cima da outra, justamente para fazer esse trabalho, né, de caça, de lançar. Ao mesmo tempo que a gente tem essa facilidade, né, de lançar, a gente também consegue desenhar, consegue ter traços sutis com a mão. E é um lugar que, se a gente for colocar, dentro de 10 pessoas que têm dores nas costas, geralmente 6 a gente pode colocar nessa região, né, intraescapular, né? Então, muita gente que está acostumado a ver um procedimento de massagem, por exemplo, principalmente essa nossa, e ver a gente fazendo esse procedimento, soltar o pescoço, né? Então, a gente, além de tudo, né, além de tudo isso que a gente falou aqui, a gente tem o problema das tensões, né? Geralmente, o primeiro sinal de estresse que o corpo envia é para proteger a coluna, né? Então, para ele não tem diferença, né, com o leão que ia vir agarrar a nossa garganta, o trânsito que está fechado hoje, né, ou para a conta que você tem que pagar. Então, a rigidez muscular que se encontra nessa região é uma coisa que já faz parte do nosso cotidiano. A massagem desportiva, ela entra justamente aí, né? De repente a gente não sabe o que é o causador dessas dores. Mas aqui a gente tem uma hora para a gente poder tentar identificar, né? E tentar soltar o máximo possível, né? Então, com alguns movimentos na massagem esportiva, vamos lembrar que esses movimentos, eles são mais profundos. Então, a gente consegue ter uma visão ainda maior em relação a essa rigidez muscular. A gente pode também olhar se tem alguma coisa que está pendente aqui na coluna. Então, independente de tudo, a gente buscar esse tipo de tratamento aqui, ele não dá só uma luz em relação a essa rigidez, em relação ao estresse, mas dá também uma chance para a gente tentar entender qual outro processo que pode estar acontecendo aqui, né? Então, dentro dessa terapia da massagem esportiva, hoje nós vamos mostrar aqui alguns procedimentos, o padrão, né, desse trabalho, que é tentar soltar essa musculatura o máximo possível e pegar ela o mais profundo possível também, né? Aqui ainda tem um segredo, né? Que geralmente é o que a gente fala, que é o que diferencia os profissionais. Aqui, para o trabalho dar certo, não é só força e não é só técnica, né? A gente precisa entender a situação de cada pessoa e cada momento que ele está passando por aqui. Então, se a gente passa muito do ponto dessa força, faz um movimento muito brusco, a gente está correndo o risco de machucar ainda mais a pessoa. Então, a gente entender qual que é o meio termo nesse padrão aqui, é que a gente vai chegar num tratamento muito eficiente em relação a soltar essa musculatura. Nós estamos falando só de um processozinho de dores nas costas. Eu acho interessante, sempre que a gente falar de massagem desportiva ou qualquer outro tipo de treinamento que envolve atleta, a gente lembrar que o que faz a diferença é a personalização do atendimento. A personalização é a gente entender qual que é o processo que aquela pessoa está vivendo naquele momento. Então, a gente deu
uma dica do que pode estar acontecendo, mas tem 1 milhão de coisas que pode estar acontecendo aqui nas costas. Então a primeira dica minha, né, procure um profissional, né, procure saber o que está acontecendo. Fazer uma massagem não tem contraindicação nenhuma, né, com qualquer um profissional, claro que um profissional capacitado, mas depois procurar ajuda, tentar entender ao certo o que está acontecendo aqui e ver qual que é o melhor tratamento para o momento. Vamos lembrar que nós temos muitos procedimentos, nós temos a quiropraxia, temos a fisioterapia, temos a musculação, temos o pilates. Então cada um desses procedimentos vai fazer a diferença na hora certa. Então tem ferramentas muito eficientes, mas que se não usadas na hora certa, pode não ter tanta eficiência assim. Então essa é a nossa dica hoje para as dores das costas.